Lei se olhou no espelho e ficou satisfeito com sua nova aparência. Ele originalmente parecia um ocidental no mundo dos deuses, com cabelos louros dourados e claros olhos azuis. No entanto, seus cabelos agora estavam tingidos de preto e seus olhos eram de uma rica escuridão, com esclera vermelho sangue. Sua nova aparência exudou uma aura interminável de mal. Com essa extensão, não acho que ninguém me associe com o jovem mestre da família Fallen. Lei usava uma máscara de prata sinistra no rosto e desaparecia na escuridão. Obviamente, uma mudança na aparência não seria suficiente. Assim, quando Lei reapareceu, todo o seu corpo parecia ter sofrido uma transformação ainda maior e mais aterradora. Ele parecia como se fosse alguém envolto em mistérios, uma energia sinistra envolvendo seu corpo com um traço encantador do poder das leis. Uma vez que toda a energia brilhante se fundiu em seu corpo, Lei se parecia completamente com um demônio que havia ascendido do inferno e até mesmo a aura de sua alma havia mudado. Uma sensação de poder e perigo emanava de seu corpo em ondas, e o espaço ao redor parecia se dobrar sobre si mesmo, como se tudo estivesse sendo devorado. Isso era a divindade. Somente um poder divino poderia realizar isso. Lei agora se tornara um ser divino que captava algum poder no domínio do devorar. Essa imitação não é ruim. Lei olhou para o seu novo eu e assentiu em aprovação. Sua compreensão da lei do devoramento já havia atingido um pico. Somente depois que ele adquiriu a força divina e a divindade de Beelzebub, ele poderia avançar para se tornar um magus da categoria 7. No mundo dos deuses, isso seria considerado como tendo alcançado a divindade. Sua compreensão da lei não desapareceria com a reencarnação. Embora fosse difícil criar e extrair a divindade do nada, ainda era uma tarefa sem esforço para o Aiship para imitar a aura e a aparência de um ser divino com o poder de devorar. Eu definitivamente não posso ascender à divindade somente no domínio do devorar. Mesmo se eu fizer isso, tenho medo de ser mandado direto para o inferno. Mesmo se eu for para lá no final, não posso ser jogado tão passivamente. Havia também outra vantagem de estar em sua forma atual. Seres divinos eram praticamente imunes a feitiços de vidência, e Lei, um convidado sobrenatural, era obviamente imune também. Seria uma piada absoluta se alguém tentasse obter mais informações sobre ele através da observação. O show começou. Lei voltou seu olhar para a lua brilhante antes de sua silhueta de repente embaçar e desaparecer na escuridão. A maior parte da Truiou e da divindade de Beelzebub havia sido devorada por Lei, junto com 100.000 anos de suas memórias como um demônio. Assim, todos os seus seguidores não passavam de seres trágicos na frente de Lei. Tudo foi armazenado em seu Aiship, incluiu os métodos de Beelzebub para se comunicar com eles, ou seus hábitos e disposição e até mesmo a lista de bispos e demônios em diferentes regiões do plano material principal. Os seguidores de Beelzebub foram incapazes de se esconder de Lei, e assim Lei já havia feito seus planos depois de passear pelo castelo. A encarnação deificada de Lei chegou na frente de um vasto edifício. 2 guardas lá estavam cumprindo fielmente suas responsabilidades, certificando-se de que a entrada estava segura. Até os oficiais de segurança caíram nos ataques. Não é de admirar que pudessem realizar o sacrifício de sangue de uma cidade inteira com tanta descarada. Lei pôs as mãos atrás das costas e entrou na mansão. No momento em que ele entrou na vizinhança, ele não pôde deixar de respirar fundo na aura do mal interior. Ele teria sido completamente incapaz de sentir as ondulações da alma tão precisamente sem a divindade que seu corpo atual possuía. Forças malignas continuaram a circular nos arredores de Lei, tornando o brilho de sua divindade imitada ainda mais brilhante. Parecia que estava transformando sua pretensão em realidade. Olho do divino através de seus poderes divinos imitados, Lei foi capaz de usar algo como a magia para se tornar invisível à segurança apertada. Depois que ele passou,
Ele seguiu seu instinto para uma passagem descendente atrás de um jardim de pedras que estava obviamente escondido. O fedor de sangue humano, e a aura de demônios de baixo escalão, Leilin fungou, mas não planejou seguir adiante. Quem é aquele? Seu movimento havia alertado um guarda próximo, mas ele deliberadamente baixou a voz, parecendo que não queria explodir o assunto. Mas na escuridão, um punhado de seres sobrenaturais já se aproximaram de Leilin, obviamente com a intenção de montar um ataque furtivo. No entanto, quando ele viu essas criaturas de perto, ele não sabia se ria ou chorava ao vê-las. São estes o que você está confiando? Sacerdotes diabo como estes? Isso é um insulto através de sua visão noturna. Ele já tinha visto quem era seu atacante, uma fusão de partes e cabeças de carcaças humanas gravemente danificadas. Parecia uma enorme bola de carne. Este demônio inferior era do nível mais baixo, e também era a bucha de canhão mais comum no 9º nível do inferno. O chip enviado sobre os dados da criatura para ele. Scram, suas formigas humildes, Leilin disse friamente, usando a linguagem dos demônios do inferno. Instantaneamente, esses pobres demônios ficaram completamente indefesos sob Leilin, alguém que era tão bom quanto um arquidivão. Eles imediatamente caíram sob seu controle. Os vigias ficaram em estado de choque. Quem é você exatamente? Você não está qualificado para saber disso. Eles não se atreviam a retaliar, mesmo quando Leilin avançava. Naturalmente, isso era talvez porque eles sentiam a qualidade intrínseca de um demônio dentro dele. Uma vez que ele empurrou uma porta coberta de maldições de sangue fresco, uma sala que parecia um refeitório apareceu na frente de Leilin. Carne fresca e fumegante foi colocada na longa mesa de jantar, e muitos fiéis levantaram a cabeça para olhar para Leilin, que era um convidado indesejado e inesperado. Em seu choque, eles esqueceram de limpar o sangue remanescente do lado de seus lábios. O que está acontecendo? Sibar, por que você deixou um estranho entrar? O nobre rechonchudo sentado bem no centro parecia infeliz e exibia uma expressão ressentida. O banquete sangrento. Esta não é outra das cerimônias favoritas de Beelzebub. Leilin reconheceu a cerimônia sendo conduzida. Todos vocês, vermes, você não sabe. A voz de Leilin era baixa, mas poderosa, explodindo com a dignidade da divindade. Esta é a força divina do nosso Senhor. Um diabo padre soltou uma exclamação de surpresa, e a sala inteira de repente o seguiu enquanto se ajoelhavam diante de Leilin. Meu senhor, você não faz contato com seus seguidores há 20 anos. Lágrimas encheram os olhos do padre. Eu recebi o presente de Nosso Senhor e me tornei seu escolhido e seu substituto para guiá-lo. Alguma objeção? Leilin anunciou sem rodeios. Fingir ser o escolhido de Beelzebub e um ser divino permitiria que Leilin assumisse o controle de todos os seus seguidores, bem como de sua rede de sacerdotes no mundo material primordial. Este era o objetivo de Leilin. Ele ficou com ciúmes do que foi formado por 100.000 anos de operações de um arquidélio. Além disso, ele já tinha um Manderhawk Plat. Nenhum mesmo o padre foi o primeiro a entregar sua lealdade a Leilin, caindo de joelhos e beijando as botas de Leilin. Espera, mesmo que ele tenha o favor de Nosso Senhor e tenha ganho divindade, o que lhe dá o direito de tomar o controle de nós completamente. Um real levantou sua opinião da multidão, sentindo que seus interesses foram violados. Mas ele foi silenciado pouco depois. Uma lâmina carmesim estava presa em sua garganta em uma fração de segundo, e o poder aterrorizante de devorar o sugou a seco em pouco tempo. Muitos respiraram fundo e outros gritaram surpresos. A adaga Devil Blood. Mais objeções. A lâmina retornou à mão de Leilin enquanto a carcaça do real se transformava em cinzas e, em troca, Leilin ganhava os respeitosos olhares de quase todos na sala. Como adoradores de Beelzebub, eles definitivamente sabiam o que o Devil Blood da Ger poderia fazer. Era preciso sacrificar a carne de mais de 10.000 humanos e sacerdotes de alto escalão para receber uma arma tão aterrorizante.
Era preciso provar sua força para completar a cerimônia de sacrifício e sobreviver por tanto tempo, e o Devil Blood Dagger confirmou o de Lei Lin. Grande Senhor, nós juramos lealdade a você. Muitos seguidores cantaram. Muito bem. Nosso Senhor está atualmente ferido e precisa de tempo para se recuperar. Minha missão é agir em nome de seus conscientes e reunir todas as igrejas no mundo material primordial para restaurar a saúde de Nosso Senhor com fé e seguidores suficientes, Lei Lin disse sem entusiasmo. Eu vejo. A maioria deles já havia adivinhado que Belzebu estava ferido, mas a essa altura já era tarde demais para darem as costas a Lei Lin. Agora, eu darei a primeira missão. Uma equipe de paladinos está se dirigindo para nós. Eu precisarei sua ajuda. Com sua divindade, ele era um escolhido da igreja. Ele às vezes podia até mesmo anular a autoridade do chefe da igreja. Depois de confirmar sua identidade, Lei Lin implantou todos os seguidores com papéis específicos e ordenou que eles parassem com esses paladinos. Essas pessoas não eram páreo para eles, mas eles eram proficientes em tramas para protelar o tempo, bem como intrigas e intrigas. Além disso, pare de realizar sacrifícios de sangue em larga escala. Não há necessidade de tal atividade obstrutiva antes que você me ouça mais, especialmente algo que atrairá a atenção das igrejas. Lei Lin as lembrou novamente antes de sair. Claro, escolhido do Nosso Senhor. Ó Padre Diabo respondeu sem hesitar, não que ele tivesse qualquer autoridade para ir contra as palavras de Lei Lin. Além disso, a razão para seus enormes sacrifícios de sangue era atrair a atenção de Belzebu. Agora que ele já havia enviado um substituto, não havia mais necessidade disso. Senhor substituto, por favor, conceda-nos o seu nome. Ó velho padre demônio arranjou coragem para perguntar logo antes de Lei Lin sair. O meu nome. Lei Lin sorriu sob sua máscara. Meu nome é Kukulkan. O poder da fé veio essencialmente do medo e obediência, respeito e admiração, ou da força da alma. A divindade originou-se disso também. Com um nome específico, grande poder e falsamente assumindo a identidade dos escolhidos de Belzebu, ele poderia ganhar a reverência desses adoradores do diabo. Ele poderia até disseminar e espalhar a fé de Belzebu antes de usurpar tudo. No entanto, esta foi a única organização madura de Belzebu que Lei Lin achou aceitável. Quando ele construísse sua própria igreja no futuro, essas pessoas não seriam de muita ajuda. Afinal, Lei Lin não gostaria que sua própria igreja fosse um ponto de encontro para os adoradores do diabo. O próximo passo foi cancelar certos sacrifícios de sangue e rituais malignos que violavam seus valores fundamentais. Esse era o domínio de um Deus benevolente, também um passo essencial para um ser divino obter extensa aprovação no plano material primordial. Senhor Kukulkan, vamos fazer o que quiser e se preparar para a recuperação de Nosso Senhor. Lei Lin foi surpreendido de seu devaneio enquanto observava os seguidores do diabo gritando seu nome em voz alta. Uma energia especial, semelhante à força da alma, envolveu-o no ambiente zeloso. O falso poder divino de devorar quase saiu do controle e quis engolir essa energia para se transformar completamente, mas Lei Lin resistiu. O poder da fé? Lei Lin assinou internamente antes de desaparecer em uma sala privada. Você ouviu as ordens do Senhor. Ó Padre Diabólico endireitou as costas e olhou para todos os seguidores, especialmente dirigindo o olhar para os nobres. Tendo perdido os poderes que o diabo lhe concedeu, a chegada desse ser divino permitiu-lhe recuperar alguma confiança. Faça as tarefas rapidamente para que possamos acolher os paladinos do Deus da Justiça. Não havia espaço para reconciliação entre adoradores do diabo e paladinos. Se eles se encontrassem, seria uma luta até a morte. Enquanto um paladino era mais que suficiente para abater uma sala inteira de adoradores do diabo, estratégia, alocação de mão de obra e ações ocultas tornariam as coisas difíceis para eles. Claro! Alguns dos nobres riram sinistramente. As sombras que eles projetavam na parede atrás deles pareciam demônios aterrorizantes.
Não posso acreditar que tenho que jogar para me vestir como Deus e bancar o diabo 2 vezes por dia. Lei Lin tinha chegado atualmente fora da cidade. Ele olhou em volta, vigilante. Sua aparição de um poderoso ser divino não era senão um pretexto, e ele mesmo era apenas um mago de 10 graus. Se os devotos do diabo tivessem se rebelado contra ele, ele não tinha certeza se teria sido capaz de reprimi-los. No entanto, como ele tinha emprestado a aura superior de um demônio de alto nível, ele estava certo de que não perderia. No entanto, ele fingindo ser um ser divino, além de ter a adaga do sangue devil, foi o suficiente para assustar aqueles seguidores. Além disso, aqueles que ofereceram sacrifícios aos demônios já tinham algemas em suas almas. Se eles não desejassem ser torturados mesmo após a morte, eles teriam que agir de acordo com os desejos de Lei Lin. Comparado a lidar com aqueles seguidores de baixa classificação, isso precisa de mais atenção. Lei Lin se recompôs com um leve suspiro, e um fio de chamas apareceu em sua figura, assumindo a forma de uma serpente de asas de fogo. A pequena chama iluminou a Glonwood, dando uma sensação demoníaca. Ele está aqui. Lei Lin virou-se rapidamente. Um espírito negro corria em direção a ele tão rapidamente que ele não deve ser seguido a olho nu. Barreira avançada, proteção avançada, invisibilidade avançada. Algumas barreiras de feitiços enormes foram erguidas, separando a área do mundo exterior completamente. Um profissional de alto nível. Não, ele é ainda mais forte que o Djiboruja, quase uma lenda. Lei Lin avaliou internamente quando a pessoa em quem ele pensava chegou à sua frente. Um formidável poder divino circulou pela área, fazendo com que Lei Lin parecesse um deus quando ele chamou Tiff. Ao mesmo tempo, a aura de sua forma original também saiu de seu corpo. Você não é meu deus, mas você tem o poder dele. Tiff estava de fato em pé na frente de Lei Lin, mas ele não se parecia com o seu eu anterior. Seu cabelo estava agora grisalho nas têmporas, e seus olhos vigilantes olharam inabalavelmente para Lei Lin. Lei Lin sentiu vários feitiços de sondagem direcionados a ele imediatamente, e se não fosse pelo fato de que ele era o corpo original e tinha a ajuda de Chip em esconder suas habilidades, seria difícil lidar com o sujeito. O brilhante poder divino flutuou acima da mão de Lei Lin enquanto ele encarava Tiff nos olhos. Então, você ainda tem alguma suspeita? Eu não ousaria. Você é o favorito do meu senhor. Tiff pressionou a mão direita contra o peito como uma forma de respeito e curvou-se, mostrando seu reconhecimento da identidade de Lei Lin. Seres fortes como esse não eram facilmente subjugados. Honestamente, se Tiff fizesse qualquer movimento, ele teria descoberto que Lei Lin era apenas um falso deus pretensioso. Uma vez que ele descobrisse isso, cuidar de Lei Lin seria tão fácil quanto estourar uma bolha. Desde que você me convocou, o que posso ajudá-lo? Tiff ainda parecia suspeito sobre toda a situação. Nosso senhor já derrotou o Arquidel e o Beelzebub e eu recebi ordens para assumir tudo que Beelzebub tem no plano material principal. Ele manteve a verdade. Tiff era a única pessoa que Lei Lin mais confiava aqui. Mesmo que ele parecesse duvidoso de tudo agora. Mesmo que o garoto decidisse ir contra ele, Lei Lin poderia usar o poder que ele havia deixado com Tiff para fazê-lo voltar atrás. No entanto, ele foi capaz de usar a energia que deixei para trás como uma base para receber poderes mágicos e se tornar semelhante a um detentor da linhagem. Ou devo dizer meia escolha? Ele é um tanto talentoso. Lei Lin parecia ter visto além da fachada de Tiff. Você derrotou o Arquidélio. O soberano rei da glutonaria. A voz de Tiff involuntariamente se quebrou. Ele obviamente ouvira falar desse boato que agitava a terra. A lealdade desses adoradores, que já haviam perdido as habilidades mágicas do diabo, havia sido abalada por muito tempo. Alguma informação se espalhou. Os adoradores no plano material principal eram rasos. Se Lei Lin tivesse esperado fazer o seu movimento algumas décadas depois, o pessoal de Beelzebub teria desaparecido quase completamente. Felizmente,
Esse não foi o caso. Vou precisar da sua ajuda. Quanto de mão de obra você tem no reino da Ambrat? Leilin perguntou. A menos que seu passado não fosse ideal, uma lenda próxima como Tiff teria uma certa influência. Eu criei uma organização com fé em Nosso Senhor. Há menos de 300 seguidores agora, e o mais bem classificado entre eles é um barão. Tiff cerrou os dentes e disse a Leilin sem querer. A familiar supressão da alma era muito forte para ele, e ele não tinha escolha a não ser falar a verdade. Uma organização em adoração a mim. Leilin ficou muito surpreso. Para sustentar uma organização em miniatura sem o apoio do poder divino, ele tem muito potencial. A diferença entre os deuses verdadeiros e falsos era que eles podiam conceder aos seus sacerdotes magias divinas e outros poderes, variando de 1 a 9 graus. Com o grande poder que separa seus planos e o plano material principal, a mais alta classificação de um poderoso demônio ou demônio poderia conceder aos seus adoradores o 5º lugar. Qualquer coisa que precisasse de um sacrifício de sangue para passar, ou ter alguma outra restrição. Esse tipo de adoração de falsos deuses sofreria uma repressão unânime dos verdadeiros deuses. Semideuses eram semelhantes. Sem poder suficiente para conceder magias de alto nível a seus seguidores, eles não eram amplamente difundidos. O deus da cobra emplumada, Kukulkan, que Leilin inventara anteriormente, era um semideus sobrenatural que ainda dormia profundamente. Ele não seria capaz de conceder nem mesmo um feitiço de rank 1. Leilin sentia um respeito especial pelo fato de Tiff ainda poder sustentar a adoração a Kukulkan sob condições como essas, a ponto de atrair um barão. Enquanto ele usaria seus próprios métodos para isso, ainda era bastante surpreendente. Mas eu não posso deixar essa situação continuar por muito tempo. Em breve vou ter que dar a eles alguma esperança. Leilin decidiu. Um deus que era incapaz de responder às orações e conceder feitiços seria eliminado como Beelzebub mais cedo ou mais tarde. Se a sua forma original ainda está se recuperando de seus ferimentos, não faz sentido para mim conferir feitiços divinos em seu lugar. A forma original de Leilin como um 7 magos próximo era de outro mundo, e a vontade mundial do mundo dos deuses era hostil ao seu poder. Sem mencionar a quantidade de energia que seria consumida ao cruzar a concha da esfera de cristal. Se ele usasse sua forma original para conceder feitiços divinos, ele iria rapidamente falir e até morrer. A única maneira é avançar para se tornar uma lenda e condensar a minha força divina. Ao fazer isso, terei a capacidade mais básica para responder aos meus seguidores. Leilin rangeu os dentes. Devoto seguidor do Nosso Senhor, Tiff. Eu tenho algo para você fazer. Vamos nos encontrar na capital do reino da Ambrat.